Eu sou a doutora e professora Patrícia Peck e estou aqui para comentar com você um pouco de quais são as tendências de atualização e capacitação que nós temos que estar em mente, considerando toda essa evolução que temos tido do uso da tecnologia na sociedade, tanto por pessoas como por instituições. O que a gente tem vivenciado é, primeiro, uma tendência de regulamentação da inovação. Então, esse é um pilar extremamente importante de acompanhamento dentro das empresas. Ou seja, quais vão ser os impactos, que tipo de projeto de lei, que nova regulamentação pode sair que impacta a inovação. Nós temos visto uma possibilidade de se trazer legislações que regulamentam o uso de novas tecnologias, principalmente quando nós vamos refletir sobre limitação de risco e definição de responsabilidade. Além disso, quem paga a conta quando a gente precisa considerar uma sociedade refletindo ESG, quando a gente pensa em diversidade, em sustentabilidade, os recursos estão escassos. Toda a economia digital depende muito de estrutura energética. Então, esse olhar, de como nós olhamos esse futuro e pensamos assim, será que eu vou ter que ter uma taxa, um imposto, uma tarifa no momento em que a gente vai robotizando essa sociedade? Se eu substituo um posto de trabalho por uma inteligência artificial, por um chatbot, quem contribui para a Previdência? Quem paga para que aquela estrutura consiga operar? É ótimo que a gente viva a era aí das moedas digitais, que tenha Bitcoin, que tenha até NFT. Mas como que a gente consegue fazer toda essa mineração sem isso gerar impactos ambientais? A discussão de um compromisso ambiental com todo esse setor de tecnologia das Big Techs é algo que, com toda certeza, precisamos estar ali dentro de um roteiro e de estudo e de atualização. Logicamente, se nós temos impactos do aumento maciço de utilização de ferramentas digitais, logicamente, o outro lado da moeda envolve como nós conseguimos proteger esses novos ativos digitais. Então, a proteção da inovação, essa parte de propriedade intelectual, de ativos digitais, cresce de importância. Vai desde proteção de marca nos novos ambientes digitais, as questões de patente, até a patente de algoritmo, a discussão toda de direitos autorais, de direitos de imagem, até entender será que uma inteligência artificial vai poder ou não ser autora de alguma coisa. Então, voltamos de novo para o debate de atualização regulatória, porque as leis vigentes hoje não conseguem alcançar e responder essa camada de proteção. Se uma lei não protege, o que sobra? Os contratos, as regras entre as partes. Então, vivemos uma economia digital acelerada que nos exige usar recursos de soft law, ou seja, construção de guias e manuais de melhores práticas. Isso já exige uma capacitação interna. Isso cresce de importância, então, que a gente trabalhe comitê, que a gente trabalhe essa governança. Então, se eu tenho hoje iniciativas e vamos usar tecnologias que pode ser desde colocar um drone até uma tecnologia de reconhecimento facial, ou usar uma inteligência artificial generativa, logicamente vamos precisar construir ali um guia de melhores práticas, o do's e don'ts relacionados a essas tecnologias. E como que eu acompanho a evolução disso tudo e consigo ter um compromisso, um pacto das entidades públicas e privadas de transparência, de segurança, de ética e não discriminação. Então, voltamos de novo a amarrar em princípios hoje que estão relacionados a ESG. Então, dá para ver que uma coisa vai conectando com a outra. E no final, lógico, todo esse tipo de atuação
vai nos exigir o quê? Atualizar todas as nossas equipes para que a utilização dessas novas tecnologias aconteça de forma saudável. Será que estamos trabalhando num momento, numa era pós-pandemia, com tantas possibilidades de uso de recursos digitais de uma maneira saudável? Essa discussão de saúde mental, de como que a gente consegue também, às vezes, fazer desintoxicação digital, né? Como que a instituição estimula as próprias equipes, mesmo em momentos de trabalho híbrido, a conseguir o quê? Fazer aqueles períodos em que a gente precisa ora desconectar, ora conectar, mas para continuar estimulando essa criatividade humana, esse descanso, né? Então, trabalhos e frentes relacionadas a uma forma de uso saudável da tecnologia, que pode ser desde uma orientação no ambiente de ensino, quando a gente vai fazer uma inclusão digital ali da criança e do adolescente, até mesmo quando a gente está no mercado de trabalho aí lidando com várias faixas etárias da força de trabalho. Ou seja, esse uso maciço da tecnologia exige uma frente de saúde e segurança com um trabalho mais digital, um trabalho mais tecnológico. Então, isso também é uma frente que precisa ser atuada, também precisa ser trabalhada. Um outro ponto é se a riqueza está em dados, se a riqueza está dentro de ativos intangíveis, o que a gente também acaba tendo que ter de frente de atualização e capacitação é a cibersegurança. Não tem como não ter um trabalho contínuo, um treinamento constante no pilar de segurança digital. E isso para todos os níveis. Desde aquele profissional que vai atuar diretamente com a área de cibersegurança, que precisa conhecer mais da técnica e do que são os novos golpes, as novas práticas, as novas ameaças, até mesmo a linha de frente, que é a pessoa mais leiga, mas que precisa saber minimamente como se proteger e qual é o protocolo de resposta de um incidente, para quem que eu chamo, para quem que eu ligo se acontece alguma coisa. Que aí a gente trabalha em campanha educativa, que é uma campanha de conscientização que precisa ter uma linguagem muito fácil e precisa ser exemplificativa. Então, em quase todas as temáticas que envolvem o uso de tecnologia hoje, nessa sociedade que estamos agora e para o futuro, você sempre tem um lado que é de uma capacitação densa, técnica, que tem toda uma terminologia, uma atualização, e também uma parte educativa, uma conscientização que precisa ter uma linguagem didática facilitada, porque a gente precisa levar para esse usuário mais leigo, para que ele tenha uma compreensão do uso dessas novas ferramentas, até para que o nosso preventivo consiga funcionar bem. É lógico que quando a gente vai trabalhando todos esses pilares, eles se aplicam para públicos diferentes, se aplicam para setores econômicos diferentes. Então, por exemplo, quando a gente fala de atualizar continuamente a evolução do tema de privacidade e proteção de dados, existe uma camada horizontal, que todo mundo tem que saber sobre cultura de proteção de dados pessoais, mas existem verticais que a gente precisa também trabalhar, que estão relacionadas a um framework legal de setor regulamentado. Só para dar um exemplo, quando a gente fala do consentimento que está previsto na Lei de Proteção de Dados Pessoais, que é a LGPD, e que é uma base legal que pode legitimar o tratamento de dados pessoais e de dados pessoais sensíveis, ele se aplica de uma forma diferenciada de quando a gente vai comparar com o consentimento previsto em regulamentação do Bacen, por conta de Open Finance, ou por conta de compartilhamento de dados para fraude, ou quando a gente vai comparar com o consentimento previsto na regulamentação do Conselho Federal de Medicina, quando a gente está tratando do setor de saúde. Então, são pilares
de análise, de aplicação do que se quer dizer com todos esses consentimentos, e a gente ainda ter que diluir ou detalhar e exemplificar para evitar erros relacionados a distinguir ciência de consentimento. Que ciência está no princípio da transparência e consentimento é concordância. E o consentimento da LGPD é sempre revogável. Ah, você viu só como é que só essa sutileza faz toda a diferença? E faz sim toda a diferença. E como é preciso trabalhar esse conhecimento. Então, se nós estamos falando que para a gente desenvolver negócios, para que a gente possa gerar aí uma sociedade que consiga ter um impacto positivo do uso da tecnologia sustentável, nós vamos ter que capacitar muito as pessoas. Como que eu pego hoje um profissional que está executando uma atividade e consigo atualizá-lo para uma sociedade que a gente vai vendo cada vez mais a necessidade de aprender a lidar com o uso da inteligência artificial generativa e que não pode ser puxadinho, não dá para usar de qualquer jeito, porque vai trazer riscos. Então, qual é o nosso planejamento? Ou seja, como vamos criar aí um trabalho educativo, né, de conhecimento, de formação de cultura, de capacitação, porque provavelmente vamos pegar aí um jovem e vamos pegar aí uma força de trabalho que não vai estar completamente atualizada com tudo isso pelas universidades. E que a cultura social hoje da própria família e das mídias sociais está contaminada pelo excesso da superexposição e ainda com a disseminação da desinformação, das fake news. Então depende muito da empresa, da instituição pública e privada fazer essa orientação adequadamente para a gestão desse dia a dia do trabalho. Então, é extremamente valioso, né, esse planejamento. Então, se eu tivesse hoje aqui que colocar alguns eixos de aprendizagem, que dicas que eu traria para um planejamento estratégico de formação de conhecimento? Eu diria, vamos ter um pilar sobre ética digital, fundamental. Vamos ter um pilar sobre privacidade e proteção de dados. Um pilar sobre cibersegurança. Um pilar sobre inteligência artificial. Um pilar sobre regulamentação da inovação. Um pilar, dependendo do setor que a instituição está aplicada, que possa trazer quais são as implicações específicas daquele setor. Então, se eu sou um setor saúde, o pilar sobre o setor de saúde. Então, quais são as questões relacionadas à inovação e regulamentação na saúde? O pilar sobre instituição financeira, porque é muito regulamentado. Um pilar do setor educacional, porque tem toda uma forma de lidar com esse setor e porque tem um perfil muito diferenciado de usuário, que tem um risco elevado, que é criança e adolescente, e que a gente vê crescer todos esses riscos de protocolo de segurança e de bullying e cyberbullying. Então sempre vai ser algo que a gente tem que trabalhar de forma contínua. E aí nós vamos tendo temáticas também que vão surgindo importantíssimas, como acontece o estudo dos novos riscos cibernéticos, por exemplo, que trouxe produtos novos como o produto do seguro cibernético. Podemos ter que fazer um estudo específico, por exemplo, e uma capacitação do impacto das novas tecnologias no setor de agro. Hoje a área de agro usa inclusive drones, tem muita automatização, então toda essa frente dentro do agronegócio, ainda mais num país como o Brasil, é extremamente importante de ter uma atualização. E podemos ter recortes relacionados ao quê? A uma mudança de uma sociedade que antes estava baseada em ativos físicos, corpóreos e ao papel, para uma mudança de uma sociedade digital. Então, por exemplo, uma capacitação orientada ao uso de contratos digitais, assinatura digital,
biometria, reconhecimento facial, que são métodos de autenticação digital, como se combate fraude eletrônica, né? Como se atua num contencioso digital, em que você tem ali que combater o que a gente chama de identity thief, combater uma fake news, que são aqueles cenários também de proteção de patrimônio e proteção de reputação. Então a gente atua numa frente de inovação e numa frente depois de proteção de patrimônio e reputação. Tudo isso pensando da sociedade digital para a sociedade robótica. Gostou das dicas? Então faça o seu plano. E esses são os principais temas de atualização que a gente vai precisar acompanhar, não só no Brasil, mas também nos demais países, para os próximos anos.